Seja na hora de fazer login em um site do governo, rastrear encomendas no sistema dos Correios, confirmar o cadastro em lojas online, abrir o aplicativo Caixa Tem ou dar o seu voto no paredão do BBB, você certamente já passou por esse procedimento pelo menos uma vez, ter que identificar ônibus, carros, barcos, escadas ou semáforos na tela antes de ser liberado para acessar o serviço desejado. Dependendo da plataforma, o internauta também pode ser convidado a digitar letras ou palavras que geralmente aparecem distorcidas na imagem, em vez de clicar em figuras sugeridas pela ferramenta. Há ainda a possibilidade de ser obrigado a provar que é um humano e não um robô, clicando em uma caixa de seleção. Todas as situações citadas aqui são exemplos de CAPTCHA, um método de verificação utilizado nos mais variados procedimentos online para impedir que bots e outros tipos de softwares automatizados gerem tráfego artificial e distribuam spam, entre outras atividades ilícitas. É este sistema que evita, por exemplo, o uso de robôs para votar milhares de vezes seguidas em um único participante do Big Brother Brasil. Este recurso de segurança, também utilizado para treinar inteligência artificial, é o assunto que vamos abordar no vídeo de hoje. Como ele surgiu, que tipo de tecnologias estão presentes na ferramenta, para que ele serve, pode ser enganado? Olá, amigas e amigos, eu sou o Felipe Paião, editor aqui do Tecmundo, e estou aqui hoje para falar sobre o CAPTCHA e suas variações, bastante utilizadas em enquetes na internet, redes sociais e aplicativos, mas considerada uma solução irritante por muita gente. Para começar, precisamos explicar o que é e como surgiu essa tecnologia. Antes de mais nada, CAPTCHA é a sigla para Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart, que em tradução livre significa algo como teste público de Turing completamente automatizado para distinguir entre computadores e pessoas. Como o próprio nome indica, trata-se de uma ferramenta capaz de avaliar se quem está na frente da tela do celular ou do computador é realmente uma pessoa e não um bot. O teste de Turing mencionado na expressão é o procedimento criado pelo matemático inglês Alan Turing em 1950, com o objetivo de avaliar se uma máquina pode se passar por um ser humano. Vale destacar que o Turing citado aqui é a mesma pessoa responsável por quebrar a criptografia das mensagens trocadas pelas tropas nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Se você ainda não conhece essa história, uma dica interessante é assistir ao filme O Jogo da Imitação, lançado em 2014 e estrelado pelo ator Benedict Cumberbatch. Voltando ao teste criado por Turing, a ideia original consistia em reunir um interrogador humano e, separado dele por uma barreira, um sistema de inteligência artificial e outro humano. Em um jogo de perguntas e respostas, o interrogador deveria ser capaz de distinguir a máquina após as respostas dadas por ambos. Mas se isso não acontecesse, ficaria constatado que o sistema inteligente passou no teste, enganando o humano. Ou seja, a finalidade era, na verdade, verificar a capacidade da máquina de se comportar como uma pessoa. Algumas décadas depois, mais especificamente no ano de 2003, um grupo de estudantes da Universidade Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, liderado pelo guatemalteco Luiz von Ahn, atual CEO e um dos fundadores do aplicativo Duolingo, se baseou nesse mecanismo dos anos 1950 para criar o CAPTCHA como conhecemos atualmente. Eles tiveram a ideia após serem procurados pelo Yahoo, que naquela época tinha um dos serviços de e-mail mais populares do mundo e enfrentava problemas com o envio de spams. A partir deste contato nasceu o primeiro CAPTCHA, com o propósito de dificultar o envio em massa de mensagens maliciosas por meio da plataforma. Agora que você já sabe como surgiu o CAPTCHA, vamos conhecer as versões do sistema. A primeira delas, lançada há quase 20 anos, exigia que o usuário identificasse algumas letras exibidas em uma imagem com números e caracteres distorcidos, ou ainda trazendo outro tipo de elemento que dificultasse a sua identificação. Para um ser humano, identificar as letras em um cenário como descrito não é um trabalho muito complicado. Mas os robôs poderiam ter dificuldade para interpretar a cena e acabariam barrados pelo sistema. Com o passar do tempo, os bots começaram a se tornar mais inteligentes e o mecanismo também precisou ter algumas adaptações para não ficar defasado.
Uma das ideias de Von An foi aproveitar a utilização diária do sistema por milhões de pessoas de todo o mundo para transcrever livros e documentos antigos. Essa nova versão mostrava duas palavras para o internauta. Uma que representava o trecho de uma obra digitalizada incapaz de ser lida pelos bots e outra que seria utilizada no processo de verificação. Ao realizar o preenchimento, o usuário tornava possível a digitalização de documentos importantes. Além disso, ela trouxe opções de acessibilidade para usuários daltônicos e com deficiência visual, incluindo o recurso de áudio. A novidade ficou conhecida como reCAPTCHA e agradou tanto que despertou o interesse da Google. Assim como faz com diversas outras inovações que encontra pela frente, a gigante das buscas acabou comprando a startup de Louis Von An, que tinha o slogan Stop Spam, Read Books, ou Pare com Spam, Leia Livros, inspirado nas características do mecanismo de verificação. Mais mudanças vieram nos anos seguintes, já sob o domínio da gigante da tecnologia, à medida que surgiram sistemas de inteligência artificial realmente capazes de decifrar os textos, mesmo que palavras e letras estivessem distorcidas ou escondidas em meio a outros obstáculos. Em 2014 apareceu a versão que começou a trazer a famosa caixinha Eu Não Sou um Robô, com as quais temos lidado praticamente todos os dias nos últimos anos. Ela passou a incluir um mosaico com várias imagens, obtidas a partir do Google Street View, e começou a exigir que o usuário identificasse um determinado elemento na cena, como um hidrante ou um barco, por exemplo, e clicasse nele para continuar a navegação, método que não demorou a tomar o lugar do CAPTCHA convencional. Mas como ele consegue saber se quem está tentando acessar a página é um usuário real ou robô? O Google explica que, quando se trata de uma máquina, a tendência é que ela clique na área central da caixa de imagens, levando à exibição de uma mensagem de CAPTCHA inválido e à abertura de um novo teste de identificação com fotografias diferentes das iniciais. Já quando uma pessoa está navegando e clica na imagem correta, após a solicitação da tecnologia, o sistema reconhece que se trata de um humano tentando entrar no site ou dar o seu voto e finalmente permite o acesso à página. Pensa que parou por aí? Nada disso. Não satisfeitos com este último método, que ainda pode gerar alguma irritação nas pessoas e dificultar a navegabilidade, os especialistas da Google desenvolveram uma versão ainda mais avançada, que tem sido adotada em muitos sites e aplicativos. Nela, o usuário não precisa identificar letras, digitar texto, nem clicar em imagens de navios, aviões ou outros objetos sugeridos pelo sistema. Basta confirmar que você não é um sistema de inteligência artificial clicando na caixa de seleção Eu Não Sou um Robô exibida na tela. Muito fácil, certo? Mas é bom não se iludir com a simplicidade dessa tarefa. Na versão mais recente, também chamada de reCAPTCHA V3, a tecnologia chegou a uma evolução tão grande que não precisa emitir testes de verificação para saber se o internauta é de carne e osso ou formado por alguns códigos de programação. De acordo com a Google, a ferramenta consegue analisar todo o comportamento do internauta naquela página em que ele está. Isso inclui analisar a forma como o cursor do mouse é movido, as áreas onde os cliques acontecem e vários outros aspectos, mecanismo que levantou dúvidas relacionadas à privacidade. Se não houver nenhum problema em relação à análise das métricas do seu comportamento por parte da tecnologia, o acesso continua liberado. Mas caso esses dados não sejam suficientes ou o mecanismo detecte comportamento semelhante ao de um robô, como votação repetida seguidas vezes em uma enquete em um curto espaço de tempo, poderá pedir que você identifique uma imagem para continuar na página. O método mais recente é considerado pela atual detentora da tecnologia como a opção ideal por ser mais simples e eficiente, além de não atrapalhar tanto a navegabilidade. Mas é importante ressaltar que os bots estão em constante desenvolvimento, podendo criar formas de burlar o sistema, exigindo também que novos estilos de CAPTCHA mais sofisticados e eficientes contra fraudes sejam lançados futuramente pela Google. Quanto aos questionamentos sobre o uso do CAPTCHA para o treinamento da inteligência artificial do Google, dúvida comum a muita gente levantada em várias teorias nas redes sociais, a empresa detentora da tecnologia não fornece detalhes mais específicos deste aspecto para o público em geral. Dessa forma, não há como chegar a uma conclusão, então leva o nosso carimbo de inconclusivo.
E você, o que pensa a respeito dessa tecnologia? Costuma se irritar quando entra num site que exige o teste de verificação ou se diverte quando tenta encontrar uma imagem sugerida? Entre na conversa com a gente, dando a sua opinião nos comentários. E aproveita também para deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com os amigos que têm dúvidas sobre o CAPTCHA. Eu sou o Felipe Paião e te aguardo no próximo vídeo. Um abraço, tamo junto, tchau, tchau.